Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria e satisfação que nós, por essa oportunidade, entramos ao seu lar, no seu carro, onde esse vídeo, possa estar sendo executado. Para nós é um privilégio muito grande poder estar falando a palavra de Deus. Estamos muito alegres pelas muitas maravilhas que o Senhor tem feito, por Ele ter nos ajudado a passar pelas provas, está nos ajudando, tendo em vista que esses dias têm sido dias de muita enfermidade, muita gripe, O tempo, ele é a estação, melhor dizendo, é uma estação que ela é propícia a você ficar enfermo fácil, Mas Deus tem nos dado graça, O Senhor tem nos dado graça para mim, para a minha casa, E às vezes mesmo com a voz meia rouca, Mesmo o corpo meio dolorido, Deus assim tem nos dado graça para nós vencermos dia a dia. Eu tenho certeza que se perguntarmos aqui, se nós fizermos uma enquete aqui de quantos ficaram enfermos esses dias atrás, quantos estão enfermos, quantos estão começando a sentirem alguma gripe, alguma coisa, a sua maioria vão nos dizer positivamente de que passaram ou estão passando por alguma enfermidade. Então, acaba sendo até normal, irmãos? Normal essas enfermidades, Mas que Deus nos conceda graça, irmãos? Nos conceda graça, força, sabendo, irmãos, que Deus, Ele conhece o teu limite, entendeu? O problema é que nós queremos colocar limites nas pessoas, E nós não podemos fazer isso, porque cada um tem o seu limite. Jesus uma certa vez falou assim, Os fariseus colocam cargas em cima das pessoas, daqueles que os seguiam, daqueles que iam ao templo, cargas tão pesadas que eles mesmos não queriam erguer nem com o dedo mindinho, Então, por que eu estou falando isso? Porque Deus conhece a tua limitação, entendeu? Deus conhece. E mano, não estou conseguindo ir para os cultos, todos os dias da semana, mas esse seu 3 dias, um dia que você está indo, Deus está recebendo, Deus está atento ao seu sacrifício,
Deus está atento à sua força de vontade. Tá bom, meus queridos? Eu quero deixar aqui uns versículos, uns 2, 3 versículos, para nós meditarmos essa manhã, porque não podemos de ter a Bíblia como base e direcionamento para nossos passos, né? É por isso que sempre nós estamos falando sobre a palavra de Deus, né? Porque eu acredito piamente que a palavra de Deus ela tem um poder sobrenatural e que ela transforma vidas. Então, é por isso que nós lemos, porque às vezes eu posso até não ministrar tão bem, às vezes eu não posso, a minha leitura pode ser má, a minha interpretação péssima, mas se um versículo que for lido aqui, ele se manifestar no seu coração, acabou, né? Acabou. Eu estava domingo agora, nós estávamos no culto e o cantor Matos Nascimento esteve lá também conosco, cantando alguns dos seus hinos. Pessoal que mais tempo na igreja sabe né, sobre esse cantor, que é uma grande bênção. E eu estava lembrando do testemunho do Matos Nascimento, né? Eu estava me lembrando do testemunho dele, que eu ainda era muito novo quando eu ouvi, ainda era adolescente, quando eu vi o testemunho do Matos Nascimento. Mas o que me guardou, assim, o que me chamou mais atenção no testemunho, que é muito tremendo, ele passou por muitas provas, ele perdeu a sua riqueza, perdeu a sua fama, a sua glória, né? Aquilo que ele tinha, ele perdeu tudo na época, né? E começou do zero, com chinelo de dedo. Mas isso não me chamou muita atenção. Mas o que me chamou assim a atenção foi como ele foi tocado, né? Para quem não sabe aqui, o Matos Nascimento, ele era trompetista dos Paralamas do Sucesso. Ele tocou também no Kid Abelha, e vários grupos daquela época, né? Então ele tocava, tinha um patrimônio alto, né? Segundo o testemunho dele. Mas um dia, acho que após um show, ele estava, eu não me lembro se ele estava retornando ou indo para um show. Sei que ele estava para embarcar no avião e alguém colocou um panfleto desse aqui, ó. Um panfleto, um desse que às vezes você pega na rua e amassa e joga fora. Então, alguém pegou um panfletinho desse, dobrou e colocou no seu bolso. E quando ele estava no avião, que ele foi pegar esse panfletinho para ler,
um versículo tocou. Um versículo tocou. Que dizia assim, ó: que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então você consegue entender o poder que tem essa palavra, é por isso que nós lemos. Então eu estava lembrando desse testemunho, ouvindo as canções, né, os louvores do Matos Nascimento no domingo, e estava me lembrando deste episódio. Às vezes tem pessoas que são tão inacessíveis, né? Mas não por Deus, né? Não para Deus. Porque Deus, ele toca aí no seu coração a hora que ele quiser. Então as pessoas dão voltas, fogem, se escondem, até ele pegar uma encruzilhada em que Deus está nela. Aí o negócio fica bom. Aí o negócio fica bom. Então vamos lá. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí seus comentários, que é de suma importância, entendeu? Se a palavra de Deus tem te ajudado, né? Eu quero até abrir um parênteses nesse momento sobre os comentários, entendeu? Eu não me importo se você não concordar também comigo, entendeu? Eu só não permito que o comentário seja um comentário de debate, porque nosso intuito aqui não é debater, é passar a palavra de Deus. Você não concorda, não aceita, não tem problema nenhum, entendeu? É um direito seu. Mas quando a pessoa pega, né, é igual eu tive alguns vídeos que eu gravei, que algumas pessoas, né, uma pessoa na realidade, né, queria trazer o assunto um debate, né? O assunto debate. Nós estávamos falando sobre as 70 semanas de Daniel na época, e que tem uma divergência de pensamento realmente sobre o assunto. Mas como o meu intuito não era o debate, porque se eu quisesse um debate eu ia para um podcast, ia para uma mesa de debate e a gente fazia o debate. Mas a intenção não era essa, então eu fui lá e bloqueei o camarada, tá? Porque ele queria o debate, mas eu não estava afim de debate, estava afim apenas de transpassar a informação da palavra de Deus. Então você está livre aí para você fazer os seus comentários, você pode fazer seus comentários, tá? Pode discordar, não tem importância, entendeu? Não tem importância nenhuma. Mas eu quero que você saiba que o intuito aqui é nós proclamarmos a palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Então, deixa aí seus comentários, deixa aí o seu like, né? Comente, né? Compartilhe, e vai ser bênção, tá, irmãos? Vai ser bênção. É sempre a palavra que a gente lê, não é que a palavra ela é simples, né? Eu não gosto muito desse termo. O pregador é simples, tá? Mas a palavra de Deus é estrondosa, é absurdamente magnífica, entendeu? Mas a gente procura alguns textos que de fácil interpretação
para que os ouvintes possam compreender a palavra de Deus. Então, nós não queremos aqui trazer aula de exegese, de grego, de hebraico, entendeu? A gente quer trazer a explicação da palavra de Deus na mais pura e simples interpretação, tá, irmãos? Então não espere não, pomposidade no pregador, porque o pregador é simples, tá? Então vamos lá. Eu quero ler alguns versículos, tá? Que está no Hebreus 3,15, que diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Esse é um versículo que eu quero meditar hoje, tá? Vou repetir: enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E o outro versículo é Coríntios 6, 2 Coríntios 6, 2, que diz assim: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. São dois versículos distintos que eu vou ler de novo. Esse versículo 2 de Coríntios 6, 2 Coríntios 6, versículo 2, que diz: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Irmãos, a humanidade vive em uma corrida, né? Vive desde o dia que ele nasce, o ser humano vive em uma corrida. Agora, você entende comigo, né? Percebe comigo quantas oportunidades, né? A gente tivemos, né? Quantas oportunidades. Mas ninguém pode chegar diante de Deus e falar, eu não tive oportunidade, porque todos tiveram. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus, ele amou o mundo inteiro. Não foi uma parte do mundo, não foi um terço do mundo, não foi o mundo daquela época. Não. Ele amou o mundo inteiro. Isso quer dizer que o amor dele abrange o passado, o presente e os que vão nascer. E qual que foi? Porque você falar que ama é muito fácil também, né? Mas qual que foi o preço que Deus mostrou que esse amor é verdadeiro? Dando o seu filho. Deu o seu filho unigênito. Deus amou o mundo.
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior de todas as oportunidades. Essa é a maior. Essa é a maior de todas as oportunidades, né? Então o mundo está em uma corrida e é como aquele homem que corre, né? Para pegar o trem e só tem o trem, né? E aquele homem corre, mas quando ele chegou na estação, alguém falou: o trem já saiu. Então, se alguém falasse assim, você deveria ter corrido mais, aquela pessoa ia falar assim, não, eu deveria ter começado antes, né? Começado antes. Então a gente sabe que quando a gente perde, né? O único trem ou o único ônibus para o destino que nós pretendemos ir, o planejamento do dia ele vai por água abaixo, né? Ele vai para água abaixo. Então seu dia acabou, seus planos. Então as oportunidades elas estão aí, né? As oportunidades elas estão aí. Não tem muito, irmãos, assim, que se falar, né? Dessa palavra, porque a gente corre todo dia. A gente vai para lá e vai para cá, né? E colocamos coisas que não é tão importante em primeiro plano, né? Coisas que não são tão importantes colocamos em primeiro plano. Mas que Deus nos dê graça para que nós tenhamos um propósito na nossa corrida. E qual que é esse propósito? Aceitar essa salvação tão grande que o Senhor deu por nós. Não se trata aqui de pecado, de erro, de falhas, não se trata disso. Se trata de que a humanidade está condenada e Deus providenciou um meio para escapar. Entendeu? É como alguém que está no corredor da morte. Nós não temos pena de morte no Brasil, nem prisão perpétua, mas em outros países temos. É como alguém que está no corredor da morte, ele sabe que dali ele não vai escapar. Entendeu? Ele sabe. Entendeu? Ele sabe que dali ele não vai escapar. Mas ele pode até tentar passar o resto dos seus dias tentando uma maneira para sair
da cadeira elétrica, que já é a sua pena, já foi dito, já está marcando o dia, a hora, o momento em que a pessoa vai sentar ali naquela cadeira aquela cadeira elétrica e sua vida vai embora. E a pessoa sabe disso. Mas de repente alguém chega, esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma senhora que ficou 43 anos presa injustamente nos Estados Unidos. E o caso dela é que ela pegou prisão perpétua, graças a Deus por isso. Porque se ela tivesse pegado pena de morte, ela já tinha ido, né? Mas o caso dela, ela pegou prisão perpétua. Então ela ficou presa 43 anos. Agora, esses dias, foram revisar o caso, reabrir tal, e foi ver que ela é inocente, né? Ah, legal. Saiu da prisão, né? Vai receber uma indenização, sabe lá Deus quando? Mas mesmo assim, e esses 40 anos, né? Mas também a alegria dela por saber que a sua inocência foi provada. Não é o caso da humanidade que é culpada, entendeu? Que é culpada. Não foi condenada inocente, né? É culpada. Mas mesmo assim, Deus abriu uma porta de escape. Entendeu? Então, a alegria dessa mulher ou a alegria da pessoa que está condenada à cadeira elétrica, ela é tremenda se de repente alguém chegar e falar assim, olha, foi revisto o seu caso e você não vai ir mais para a cadeira elétrica. Você não vai mais cumprir pena. A pessoa vai falar, meu Deus, que alegria, não tem nem meu Deus, não tem nem como refletir essa alegria, né? Refletir essa alegria. Então, a humanidade está na fila da cadeira elétrica. Mas Deus, o justo juiz, abriu uma lacuna, né, no seu julgamento para que as pessoas pudessem sair daquela fila, né, e receber a sua salvação. Para isso foi pago um alto preço, morte de cruz do Filho de Deus, que pagou o preço por você ou por qualquer outra pessoa no mundo. E o que eu devo fazer? Eu estou na fila. Eu estou na fila. Eu preciso apenas receber o Senhor Jesus como meu Salvador. Ou continuar na fila. Entendeu? Então, essa é a maior de todas as oportunidades. Se você fosse lá em um desses países e falasse assim, olha, meu Deus, quem gostaria de uma oportunidade de sair da fila
da condenação, unanimemente, todos levantariam a mão. E hoje você faz essa mesma pergunta para o mundo: quem gostaria de sair dessa condenação? Aí as pessoas ficam pensando, né? Ficam argumentando. Porque eu não posso, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. A pergunta não foi essa. Quantos gostariam de sair do corredor da morte, o corredor da condenação eterna? Tem uma porta aberta. Uma porta de salvação. Por isso que nós lemos aqui, ó. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Né? Em outro texto nós lemos: hoje é o dia da salvação. Então, a minha palavra para você hoje: se você está no corredor, tem uma porta aberta para você de salvação. Qual que é o nome dela? Jesus. Teve alguém que pagou por você. Entendeu? Teve alguém que pagou o seu preço. Né? Que pagou, deu a vida no seu lugar. Você não precisa mais ficar no corredor. Às vezes a pessoa quer ficar no corredor da morte. Então, fica aí a nossa palavra devocional de hoje para você. Deus tem uma oportunidade. Todo dia é uma oportunidade. Porque todo dia você acorda e tem a oportunidade de fazer diferente. Entendeu? O problema é que nós nunca sabemos quando é a última oportunidade. A pessoa fala: vou deixar para amanhã, vou deixar para o ano que vem, vou deixar para quando acontecer isso, vou deixar para quando eu começar a trabalhar. E a gente nunca sabe quando é a última. Se hoje é hoje, não é amanhã. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Que Deus te abençoe. Que Deus lhe conceda tantas oportunidades se for preciso, para que você amoleça o seu coração e entre pela porta da salvação. Que Ele lhe conceda essas oportunidades. Deus abençoe tua vida, tua família, teu lar, né? Que as bênçãos sejam derramadas diariamente sobre a sua vida. Fique com Deus, né? Tenha uma excelente quarta-feira. Se você tiver uma igreja, se tiver um culto perto da tua casa, vá lá. Vá lá, Deus vai falar contigo. Deus vai bater na porta do teu coração, né? E vai falar cara a cara com você. Vá lá e adore ao Senhor, em nome de Jesus.